A língua une-nos, nós falamos todos o mesmo idioma, ainda que com diferentes sotaques. Mas temos de perceber que existem particularidades. Sim. O brasileiro era muito mais aventureiro. E então eu sentia no início, alguma vergonha alheia dos resultados no mercado em Portugal de alguns projetos que estávamos a fazer, mas que, no entanto, foram um sucesso. E são casos de estudo ainda hoje em dia. Mas eu sentia, assim, um bocadinho, estava tímida em relação aos meus amigos e faziam algumas piadas, mas funcionou. E existe uma linha tênue também, porque às vezes o que dá certo no Brasil não dá certo em Portugal. Eu acho que o português, ele é mais assim, maduro no momento de comprar. Eu acho que ele analisa melhor as possibilidades, eu acho que ele é mais criterioso, ele busca uma indicação, ele busca verificar uma referência. Eu acho que existe uma maturidade no consumo. E no Brasil eu vejo que as pessoas são muito emocionais, às vezes compram na emoção, né, no impulso, e depois se arrependem muitas vezes. Se você pensa em empreender pelo mundo, fica no episódio, porque hoje temos aqui uma pessoa muito especial, que é gestora de uma empresa que está presente em Portugal, em Angola, começou a sua trajetória no Brasil e, sem dúvidas, vai agregar muito aqui com diferenças culturais, conhecimento em todos esses países e também dá boas risadas, como sempre, aqui no Vibe Show. Seja muito bem-vinda, Frederica Mateus. Obrigada, Larissa. Muito feliz, gente. Olha, para colocar essa mulher de frente para as câmeras, estou aqui, muito feliz. Palmas para mim, porque ela não gosta de aparecer, mas uma pessoa com tanta bagagem precisa colocar essa voz para o mundo, né? Eu canso de falar isso para você. Um grande desafio. Você tem-me desafiado e convidado e, de facto, não sou muito de aparecer. Também sou muito ocupada e depois tenho alguma vergonha. Pode não parecer, mas tenho alguma vergonha. Mas é normal. Eu acho que assim, com essa vida, né, eu acho que hoje em dia as pessoas já nascem com o telemóvel na mão e querendo já se apresentar na internet, mostrar, porque é uma necessidade do mercado hoje em dia, mas a nossa geração não era bem assim, né? Então a gente também tá passando por uma transição e percebendo dessa necessidade atual, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, você começou sua trajetória lá no Brasil. Fala um pouquinho como é que foi isso, qual é a sua relação, né, Portugal, Brasil, como é que foi tudo? Então, eu comecei a minha trajetória a trabalhar para um grande marketeer brasileiro, político, tive essa sorte. Acabámos por abrir cá em Portugal, juntamente com outros portugueses e brasileiros maravilhosos, uma empresa de publicidade que também estava focada no início no marketing político, e eu costumo dizer que foi o meu melhor curso, porque a dinâmica de paulistas e baianos no marketing já é conhecida por ser mundialmente muito criativa e muito inteligente estrategicamente, e portanto tive uma excelente escola que me deu se calhar asas para eu depois poder desafiar-me, e daí passei um bocadinho para a área da saúde, onde estou de facto há 15 anos, entrei também pelo marketing na área da saúde, já ligada também desde o início ao mercado europeu, Angola, Cabo Verde e Moçambique. E aí começa aquilo que seria a minha trajetória previsível das pessoas que sempre estiveram à minha volta. E foi por aí que comecei, de facto, a ir para estes países. E como é que você conseguiu? Do nada, você é portuguesa, nascida em Portugal. Sim. Como é que você foi trabalhar com marketing político lá no Brasil? Como é que surgiu essa oportunidade? Também porque, de facto, aparece a oportunidade já com outros gestores de marketing político portugueses que fizeram essa ponte e que desafiaram esses marketeers brasileiros a virem para Portugal, e foi nesse câmbio de culturas e conhecimento que nos posicionámos todos no mercado e foi crescendo. Foi crescendo. De facto um grande desafio. E você, como portuguesa, o que você enxerga de diferenças assim bem marcantes entre o marketing brasileiro e o marketing português? Primeiro que tudo, a humanização. Acho que aquilo que me ensinaram logo ao princípio foi ouvir a população. Ou seja, ao princípio eu achei muito, principalmente no marketing político, que estávamos muito focados na opinião dos políticos. Ou seja, o próprio político é que ditava a estratégia que nós íamos aplicar na campanha. E o que os brasileiros me ensinaram, desde cedo, é que nós temos de ouvir primeiro a população e analisar o comportamento social e a opinião do que é que o eleitor vai mesmo querer ou no que é que ele está mesmo interessado em votar. E não havia muito essa visão
Eram os deputados, eram os membros dos partidos que vinham e ditavam onde é que nós tínhamos de ir e como é que tínhamos de comunicar. E eu achei isso bastante interessante e, acima de tudo, humilde. Muda um pouco a perspectiva e fala mais a língua do povo, né? E toca ali aí que gera tal conexão e realmente cria aquela figura de líder, na verdade, né? E não de político. Sim. Eu lembro que na altura fizemos o que foi considerado a primeira campanha online. Até cheguei a fazer uma campanha para um partido em que começámos a publicar vídeos no Facebook, opiniões, e isso foi um bocadinho dinâmico. Hoje em dia parece completamente arcaico, mas foi muito dinâmico para a altura e tínhamos blogs e, portanto, foi assim muito à frente para a época. A partir daí, depois veio a eleição do Obama e acho que mais ou menos se transformou mundialmente para que todos percebêssemos que as redes sociais eram um novo caminho e não eram só os outdoors ou os comícios locais que iam convencer o eleitor a votar naquele candidato. Hoje você é gestora, né, da HS, o grupo HS, que tem várias empresas, e uma delas é a Coutinho Neto e Ourey, que fica em Angola, né, internacional. Como é trabalhar com Angola, né, essa ponte entre Portugal e Angola? Bem, para mim é viciante. O mercado angolano, já lá estou há 15 anos, nós na área da saúde sempre tivemos uma presença, mas a Coutinho Neto e Ourey, que é uma empresa que existe no mercado português há 40 anos e em Angola há 25, com uma sede, com um grupo de pessoas muito fixo, foi a primeira casa de muita gente, os seus primeiros postos de trabalho, as suas primeiras formações. Na contabilidade crescemos, fizemos nascer empresas e ajudámos o seu caminho. Na verdade é uma honra poder fazer parte hoje em dia deste projeto e criar a sua dinâmica própria e nova e atualizada. Por outro lado, eu diria que sou uma apaixonada pela cultura portuguesa na sua generalidade, ou seja, Portugal encanta-me, eu sou portuguesa, mas consigo ver em Angola, e também o via e já vi em Moçambique, em Cabo Verde, mas vejo muito em Angola uma união da cultura no capital humano muito angolana, muito rica, mas muito próxima também culturalmente do Brasil, que é uma curiosidade muito grande. Nós achamos sempre que se calhar Angola, Cabo Verde, Moçambique e o próprio Brasil têm uma ligação a Portugal. Eu diria que todos temos, obviamente, falamos todos a mesma língua, partilhamos todos os mesmos genes, mas há uma proximidade muito interessante entre Angola e o Brasil e que não desaparece, tem tendência até a crescer muito. Engraçado, você falou isso. Meu marido ficou um período em Angola. Ele falou que ele sentiu uma ligação muito da Angola com Portugal. Olha só, a percepção diferente, porque tem muitas coisas, muitas empresas portuguesas lá, muitos portugueses mas também lá. Muitas empresas brasileiras. Olha. Em várias áreas, desde a construção, desde a saúde, e que sempre trouxeram muita dinâmica ao mercado, ou seja, outra vez a questão do marketing, a maneira como a comunicação e o marketing são feitos por gestores brasileiros, bebe muito bem com o mercado angolano. Porque a própria cultura angolana é muito rica, é muito colorida, tem muita música, tem muito ritmo. A maneira como nós falamos em Angola ou no Brasil é mais próxima do que a maneira como nós portugueses falamos. Exato. Não, com certeza, isso eu também sinto. E quais são, assim, as habilidades que uma pessoa que busca realmente empreender em Angola, em Portugal, precisa ter, na sua opinião? Imagina, um brasileiro busca empreender aqui em Portugal. Quais são as habilidades, as competências que ele deve desenvolver com esse seu know-how assim, em todos os países? O que você diria assim, para essa pessoa? Eu acho que, acima de tudo, humildade. Você, quando chega a qualquer um destes países, tem de observar. Tem de perceber que o Brasil é pequeno, Portugal é muito pequeno, Angola também, e os comportamentos e os conhecimentos são semelhantes. Toda a gente se conhece, temos sempre pessoas em comum, e apesar de termos várias coisas parecidas, nós temos comportamentos de consumo diferentes. Por exemplo, em Angola temos questões em que a tradição e ser conservador ainda é muito importante. Uma mulher não pode aparecer vestida de qualquer forma numa reunião. E nós temos de respeitar isso, faz parte. Não quer dizer que a opinião da mulher não seja valorizada profissionalmente. Ela é. Em Portugal, nós podemos ser um bocadinho mais dinâmicas, mas se calhar a presença de uma mulher brasileira nos negócios é bastante mais dinâmica, porque é mais alegre, mais emocional do que uma portuguesa que se calhar é mais conservadora. Portanto, eu diria que, como mulher, a tentar empreender em Portugal ou em Angola, temos de observar e perceber como é que são os comportamentos. Por outro lado, eu acho que há espaço para nós todos em cada um destes mercados. Primeiro porque somos mulheres e quer queiramos, quer não,
ainda não somos assim tantas a empreender. Pronto. E depois, porque qualquer um destes mercados tem necessidade para novas ideias, novos negócios, para dinâmicas. E a mulher, apesar de ter sempre de dividir o seu tempo entre a família que quer e tem de o fazer, a mulher consegue ser muito intuitiva e ser muito transversal. E por isso eu acredito, às vezes, muito mais na capacidade de uma mulher levar trabalho para casa, mesmo com 3 filhos para dar de jantar, do que alguns perfis mais masculinos que precisam estar muito focados e muito fechados. Portanto, o meu conselho é mesmo este: humildade e respeitar as regras culturais que existem. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas não é para muita gente, né? E eu acho que também é isso, é adaptar um pouco, não é perder a essência, é adaptar um pouco a comunicação, a forma de lidar. Quando a gente entende o mercado, a gente adapta a comunicação, acho que aí faz a gente realmente, assim, começar a construir a tal reputação, que às vezes a gente já tem no nosso país natal, mas precisa construir nesses países novos, né, que a gente quer se inserir. Dúvida. E para além da Coutinho lá em Angola, eu sei também que você dá formações na área da saúde. Fala um pouco sobre isso. Pronto. De facto, dou alguma formação, ainda que pouca, na área da emergência em logística, na área da saúde. Ou seja, o nosso grupo tem uma área da saúde há muitos anos, onde um dos pontos é o trabalho na área da ação humanitária. E, portanto, estamos muito próximos de algumas organizações não governamentais e alguns governos, e quando temos situações de calamidade, saúde pública, catástrofes, estamos preparados para ajudar em algumas áreas, nomeadamente no abastecimento de produtos e também no diagnóstico e análise e resposta na saúde pública. Alguns exemplos são catástrofes que já aconteceram em Moçambique ou emergências de saúde pública em Angola, e portanto fazemos operações internacionais um bocadinho desafiantes, daria para meia hora de podcast falar 2 sobre horas elas. Sobre isso. Sim, alguns desafios onde um dos pontos que nós tocamos muito são exatamente o que eu estava a falar há bocado, que é quando você está a preparar uma resposta emergencial para uma situação de calamidade, uma das considerações que temos de ter, sem dúvida alguma, é perceber o comportamento não só da população quando está perante uma calamidade, mas também cultural. E o cultural vai desde o que é que o paciente consegue e está habituado a consumir numa situação emergencial, até aos impedimentos da entrada de carga nos países, que também existem. Burocracias, etc. Até às vergonhas, não é? Porquê? Porque imagina, às vezes há campanhas de vacinação que, como houve agora uma enorme, cheia de sucesso da campanha do cancro do colo do útero, da vacina do colo do útero em Angola, em que foi registado que houve alguma vergonha por parte das jovens, porque achavam que, por desconhecimento cultural também, poderia prejudicar a capacidade delas poderem vir a engravidar. E isto existe em várias situações, quer campanhas de vacinação, quer situações de calamidade. Portanto, lá está. Outra vez voltar. A língua une-nos, nós falamos todos o mesmo idioma, ainda que com diferentes sotaques. Mas temos de perceber que existem particularidades. Sim, totalmente. Mesmo nas situações emergenciais. Totalmente. E é por isso que eu sempre falo que, às vezes, a gente ouve no mercado assim, mas eu vou contratar uma empresa lá no Brasil que é mais barato, ou em Angola que é mais barato. Não é só sobre ser barato, é sobre entender os mercados e conseguir adaptar e entregar um bom serviço, independentemente do nicho, né? Entender aquele mercado, eu acho que faz toda a diferença. Sim, e lembrei-me agora que um dos pontos que eu tive quando comecei a trabalhar no marketing já de publicidade com os brasileiros, é que o brasileiro era muito mais aventureiro. E então eu sentia no início, alguma vergonha alheia dos resultados no mercado em Portugal de alguns projetos que estávamos a fazer, mas que, no entanto, foram um sucesso. E são casos de estudo ainda hoje em dia. Mas eu sentia, assim, um bocadinho, estava tímida em relação aos meus amigos e faziam algumas piadas, mas
funcionou. E existe uma linha tênue também, porque às vezes o que dá certo no Brasil não dá certo em Portugal. É uma comunicação, na minha visão, muito mais agressiva. Às vezes é fluida e tal, mas é agressiva. É aquele, tipo assim, tá perdendo dinheiro. É muito, assim, chegou agora o momento de você parar. Eu não vejo isso em Portugal, porque eu acho que o português, ele é mais, assim, maduro no momento de comprar. Eu acho que ele analisa melhor as possibilidades, eu acho que ele é mais criterioso, ele busca uma indicação, ele busca verificar uma referência. Eu acho que existe uma maturidade no consumo. E no Brasil eu vejo que as pessoas são muito emocionais, às vezes compram na emoção, né, no impulso, e depois se arrependem muitas vezes. Existe essa diferença. Também acho que tem a ver com a oferta de crédito na compra imediata no mercado. No Brasil inseriu-se bem, de facto, o poder parcelar. E em Portugal não há esse culto, e vocês já o têm há 20 anos ou mais, se calhar. E portanto, isso ajuda à compra impulsiva. Você não tem isso em Portugal, nem tem isso em Angola. E, portanto, muda completamente o comportamento. Total. Não é? E muda a comunicação que você faz. Sim. Agora, não só esse ponto, mas os portugueses são mais conservadores, sempre foram, melhorou muito. E acho que há um caminho maravilhoso para se fazer pela frente, porque a comunicação, o critério para a compra, também pode ser melhorado só através da comunicação. Claro. Portanto, acho que temos aqui um caminho maravilhoso, até porque o digital está aí para isso, né? Por mais que aqui em Portugal as pessoas sejam conservadoras, o digital está aí para provar, né? Outras pessoas tendo resultados. Eu digo até pelo estúdio aqui, por exemplo. Quando eu comecei não tinha ninguém nunca tinha gravado aqui. Hoje em dia a gente já construiu, né, vários reviews, vários casos e tal. Então, passa mais credibilidade, né? E o digital impulsiona isso, não é só um boca a boca de alguém conhecido. Tá exposto no Google, tá exposto em vários lugares. Eu acho que isso também ajuda a destravar um pouquinho o conservadorismo. Sem dúvida, e você ajuda muito na sua estratégia de comunicação a humanizar a marca. Eu acho que é muito importante, principalmente para o capital humano, percebermos que há uma enorme rotatividade hoje em dia nos cargos. E em Angola isso também acontece. Infelizmente, reter bom capital numa empresa é um desafio. E eu, como cliente, gosto de saber com quem é que eu estou a trabalhar. Por isso, o seu grande desafio de humanizar, aproximar a marca, uma pessoa saber quem é que está do outro lado, não ser só o e-mail, conhecer uma cara, saber como é que é a sua vida, eu quero acreditar que esse é um ponto bastante importante neste momento para o sucesso dos negócios. Exato, concordo 100%. Frederica, muito obrigada pela sua presença. Muito feliz de ter tido o precioso tempo da Frederica, gente. Essa mulher tem 5 filhos, é empresária, gestora de negócios, de empresas, empresária. E, vou colocar aqui na descrição a empresa, Coutinho, vou colocar também HS. Não sei se a Frederica vai liberar eu colocar o LinkedIn dela, estou trabalhando nisso, tá? Até o final do episódio a gente conversa. E acompanhe o canal, encaminhe esse vídeo para as pessoas que têm realmente interesse em desbravar o mundo, conhecer os mercados e realmente chegar, assim, de uma forma muito mais precisa nesses mercados, porque não é fácil. Gente, empreender já é um desafio. Empreender em países diferentes é um desafio ainda maior. Muito obrigada. Obrigada eu. Foi um gosto. Foi um gosto. E até o próximo episódio. Beijo.